Estamos de volta ao Papo e Demais de hoje. A conversa é sobre como organizar-se financeiramente e viver de forma equilibrada. Vamos começar esse bloco lembrando, como sempre, que o Portal E Demais traz muitos textos para você que perpassam o tema da conversa de hoje, inclusive muitos escritos pela nossa colunista e economista Kátia Emília, voltados para ajudar as famílias a se equilibrar financeiramente e saber como trabalhar melhor o seu dinheiro. Temos textos específicos sobre organização financeira, para idosos, adolescente e para os filhos pequenos, mas também sobre endividamento e inadimplência, sobre como apertar o orçamento. Temos também um conteúdo que foi produzido para o Jornal do Evangelizador de dezembro de 2021 e está disponível no portal E Demais, sobre a economia solidária. Outro texto interessante é Errado Querer Ter Dinheiro, que mostra o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a relação da pessoa com o dinheiro. Acesse idemais.com.br e confira. Sobre esse tema, aliás, temos trechos de uma palestra do padre Reginaldo Manzotti, na qual ele explica como alcançar a independência financeira. Vamos ver um trechinho? Você está mal do dinheiro? Pode pedir para Deus. Nós não estamos pedindo riqueza. Ninguém, e se pedir, Deus não vai dar. Isso não tem coisa que Deus não quer isso. Deus não vai dar porque na hora que Ele for distribuir para quem não tem, todos vão ficar iguais. Ele vai dar a independência financeira. Você vai se programar para isso. Você vai se estabelecer para isso. Você vai tomar atitudes para isso. Fé. Diz a Bíblia que, por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Provérbios 13, 4. Você percebe na pastoral essa aplicação e como desenvolver isso com quem está lá contigo? Perfeitamente, Tati. Na pastoral do empreendedor, uma das coisas que a gente mais trabalha é realmente a questão de dentro para fora do empreendedorismo. Existe sim o empreendedorismo por necessidade. O João deve concordar comigo, principalmente nessa parte quando teve a Covid, teve essas coisas, teve pessoas que nem eram empreendedoras e precisaram, né? Mas ser empreendedor não é fácil. E ali o padre explica tão bem a questão de que as coisas não caem do céu, né? Você precisa plantar, né? E quando você planta A, você colhe A, quando você planta B, você colhe B. Né? Então, se você planta pouco, você vai colher pouco. Se você planta abundância, fartura, você vai colher fartamente. Então, não é só isso, não é só você esperar que as coisas aconteçam, mas é ter a tua proatividade para fazer com que essas coisas aconteçam. É a iniciativa que você bem pontuou, né? Exatamente. Essa iniciativa, ela não precisa ser necessariamente um novo negócio, ou pode ser uma implementação, uma melhoria no seu negócio. Então, essa iniciativa pode ser o quê? Você iniciar o planejamento financeiro, o controle dos seus gastos, procurar um novo ramo para você se inserir dentro do seu mesmo nicho de negócios. Então, é justamente, né, é procurar se movimentar, fazer as coisas acontecerem. Fazer o movimento. E conhecer o seu negócio. Agora há pouco a gente falou de conhecer o seu orçamento. Agora vamos falar de conhecer o seu negócio. Muitas vezes o pequeno empreendedor, o que está adentrando nessa área, não sabe nem precificar ou dar o valor justo e necessário para aquele produto, para aquele serviço. Até isso acontece, você tem exemplos lá na pastoral, né? Principalmente com os pequenos, né? Às vezes eles acham caro, às vezes estão ainda inseguros, estão suscetíveis à crítica, né? Então, às vezes, o cliente chega e diz que é caro, aí ele já começa a pensar... Puxa, será que está então, mesmo? Será que é caro mesmo? Né? Então, uma das propostas, da necessidade que a gente teve na pastoral do empreendedor foi orientar os pequenos com relação a isso. Né? Então, a gente chamou o Sebrae, a gente fez uma roda de conversa, né? Porque tem um jeito certo, não tem? De precificar as coisas, né? Não é assim, isso só vale. Tem toda uma forma de você calcular, né? E mostrar o teu merecimento ali, né? Você tem aquele merecimento dentro do produto, não é só preço. É verdade. Um pouquinho antes do intervalo, a gente falou do poder do não.
A gente está em tempos que o não está se tornando cada vez mais difícil. Negar os prazeres, dizer não para essas pequenas liberdades. E é o não que dá uma segurada no orçamento muitas das vezes, né? E eu queria perguntar para você justamente isso. Você percebe que nos tempos mais contemporâneos, até depois da pandemia, isso ficou mais difícil, o dizer não para os pequenos prazeres? Ficou um pouco mais difícil, bem mais difícil, de certa forma, dizer não para os pequenos prazeres, porque as pessoas ficaram restringidas, isoladas. Então, elas descontam aonde? Elas descontam no consumo. Então, você está na internet, está sendo bombardeado por várias propagandas de produtos que você, na maioria das vezes, não vai precisar. Você é incentivado, estimulado a consumir uma série de coisas, desde alimentos até bens de entretenimento. E daí, quando vem o fim da pandemia, o que acontece? Toda aquela vontade de consumir... Estava represada. Estava represada, você joga tudo de uma vez. Então, às vezes, você já ficou prejudicado do ponto de vista financeiro por causa da crise. E daí vem o fim da crise, o fim da restrição do Covid, e você quer dar vazão a tudo aquilo, mas você ainda está mal financeiramente, você ainda está mal porque seus negócios foram mal. Então é uma situação que você precisa se controlar, porque senão você pode estar numa corda bamba. A partir daquela situação você pode começar a bola de neve do endividamento, né? Eu fiz uma pesquisa... Fácil, né? Comprar é verdade. Com a internet. Esse acesso Começa facilitado é um caminho sem volta, que você diz, nossa, eu nem sabia que eu precisava disso, mas agora eu preciso muito. Não preciso nem sair de casa. E é muito rápido. Né? É muito rápido, você não sai de casa, você tem aquele... Ao alcance de um clique. Muito. Para ajudar a gente nesse olhar para cuidar das suas finanças, em muitas pesquisas que eu fiz durante essa semana, falava sobre uma regra, um método 50-30-20, que dizia assim: reserve 50% para gastos essenciais, separe 30% para gastos variáveis, supérfluos, os pequenos prazeres, lazer, estilo de vida, e guarde 20% para poupar e investir. Eu gostaria de perguntar para você como economista e para você como mulher, como ser humano, consumidora, são dois paralelos que eu queria fazer. Primeiro, se essa regra vale, se é possível, se é crível. E segundo, como que em dias de crise tão puxados a gente guarda 20%? Sendo que às vezes a gente mal consegue pagar a demanda do dia a dia. Então vou começar com um olhar científico primeiro, pode ser, Carla? Claro. Então, em relação ao processo de poupar, gastar, nós sempre podemos estar à mercê de alguma tragédia, alguma situação na qual eu vou ter que recorrer à minha reserva monetária, à minha poupança, para conseguir solucionar aquele problema. Então, se a cada mês eu poupo ali 25% da minha renda, não só vou ter dinheiro para investir, realizar os meus planos futuros, os meus desejos, sejam eles nos ramos dos negócios ou no ramo, assim, das minhas vontades de consumo, eu vou precisar dessa reserva, para eu não ter que recorrer ao endividamento para fazer elas. E se acontece algum imprevisto, como foi com a maior parte dos brasileiros a questão da Covid, então eu preciso ter essa reserva também, porque sem reserva eu tenho que recorrer ao endividamento. Então é totalmente indispensável sempre manter uma reserva monetária financeira e fazê-la crescer. Fazê-la crescer. Não adianta você ter uma reserva agora e daí no mês seguinte, como eu poupei no mês anterior, eu vou lá e faço um gasto totalmente sem propósito. E seca a fonte, né? E seca a fonte. Mas tem que manter a fonte. Né, João? Não é um hábito que você tem que criar para... É um hábito. É um hábito. Mas é aquilo que a gente estava falando antes, né? Nada é fácil. É verdade. Nada é fácil. Depende Você mesmo falou que é um disciplina. É um exercício, né? Mas, particularmente, eu ainda preciso exercitar um pouco mais. Uma das coisas que eu acho que melhorou, assim, com relação... A gente estava falando agora há pouco das compras online e tudo, né? Hoje você consegue fazer, por exemplo, um orçamento daquilo que você sonha, daquilo que você quer, de forma muito, muito mais rápida. Então, conseguindo comprar por um preço menor. Barganhar. Barganhar esse tipo de coisa, né? Ou então, dar preferência para talvez uma marca um pouco inferior, mas daí você compra mais baratinho e tal. Mais fácil fazer esse comparativo. Mulher tem um monte desses segredinhos. Né? Mulher tem. Pesquisa, né? A gente tem aqueles comparativos de produto, por exemplo. Esse produto é caro, mas esse é baratinho, mas ele faz quase a mesma coisa. Então, eu acho que como mulher,
A gente dá um jeito. Se vira nos 30. A gente se vira. Mas a gente falou bastante da parte financeira e técnica, mas tem uma parte emocional também muito profunda no que diz respeito a isso. O descontar na compra, problemas pessoais, e depois que essa bola de neve nasce, traz outros problemas para as relações familiares, seja conjugais, até mesmo profissionais. Tem quesitos pessoais importantíssimos envolvidos. Vocês percebem isso na prática? O próprio processo de você ter um negócio é um processo desgastante, muito estressante. O que vai trazer estabilidade para você é você conseguir efetivar, conseguir alcançar os seus objetivos financeiros. Mas é preciso atentar. Às vezes, muita rigidez, muito formalismo, como aquelas proporções nós citamos. É interessante chegar naquelas proporções. Mas mais importante que isso é poupar todo mês. E não se endividar. É poupar. E por quê? Justamente, quando você chega no momento em que você está se sentindo mal psicologicamente e quer consumir alguma coisa que vá te trazer bem-estar, satisfação, ter um pouco de dinheiro guardado para isso é muito importante para manter a sua própria saúde, a saúde da sua família. Inclusive, na teoria econômica, se diz que o pior dos mundos é o desemprego, porque o desemprego traz a violência, traz a frustração, traz a briga dentro da família. É a pior das situações. Então, se você quer manter, preservar um ambiente familiar propício, bom, então é preciso ter uma vida financeira boa também. Isso é imprescindível. Concorda, Carla? Concordo, não, plenamente. Não é só dentro da família, né? O dinheiro, ele carrega, assim, uma pecha de algo do mal. Parece algo do mal, né? O dinheiro, às vezes, parece que é ele que desencadeia todas as coisas ruins. As pessoas brigam por causa de dinheiro, as pessoas se separam por causa do dinheiro. Então, eu acho que sim. Mas tem um outro lado. Eu acho que tem o dinheiro do mal e tem o dinheiro do bem. E o dinheiro do bem é quando você consegue não só se sustentar e sustentar a sua rede, né, de relacionamentos em volta, mas você consegue ajudar outras pessoas também, né? Que é o caso, por exemplo, dos pequenos empreendedores. Os pequenos empreendedores, todo empreendedor está ali cumprindo uma missão, né? Uma empresa é uma missão de distribuição de renda. É uma família que está por trás. É uma família ali, né, por trás de cada. Se você tem funcionários, então tua missão aumenta. Exatamente. Que você tem ali ele e a família atrás dele, né? Você tem fornecedores, você paga teu fornecedor, você está gerando renda. A cadeia inteira vai girando e movimentando. Muito, né? Então, assim, dinheiro é ruim? Não, nem um pouco. Dinheiro é ótimo. E muito importante. Por isso, quando a economia está caindo, está em crise, ela está o quê? Está em depressão. Olha a palavra. Está em depressão. Por quê? Deprimida mesmo. Deprimindo todo mundo. E com responsabilidade, é bem-vindo com certeza, né, gente? Sim. Agora eu queria, já estamos chegando na caminhada final do nosso programa, uma dica muito breve de cada um de vocês, para quem está assistindo a gente agora, sobre esse assunto. O que vocês poderiam dizer para eles para trazer um olhar mais equilibrado quando o assunto é dinheiro? Planejamento e controle. É fundamental você planejar seus gastos, prever o quanto você vai gastar por mês, quanto você vai gastar naquele ano inteiro, considerando IPVA, considerando todos os impostos, todo o material escolar, etc. E controlar, porque não adianta nada você planejar, mas você não manter o controle do quanto você gastou efetivamente, quanto foi o gasto real. Então, planejar e controlar, na minha opinião, é o passo inicial. São as palavras da vez. As palavras da vez, com certeza. E Carla, com a sua vivência toda lá na Pastoral, qual é a dica que você dá? Então, eu acho que, eu super respeito, eu acho que a gente tem que ter isso mesmo. Controle é a base, né? Mas é tão bom também gastar dinheiro e, né? Poder se dar a certos luxos. Poder se dar certos luxos, responsabilidade. Né? Eu acho que uma das coisas importantes assim que o cristão precisa trazer mais para a sua realidade é que Deus
gosta de ver seus filhos felizes. Deus quer ver as pessoas felizes, né? Ele diz assim, a vida deve ser em abundância. Ele trouxe abundância. Ele quer que os seus filhos vivam bem e vivam em abundância. Então, eu acho que nós, como cristãos, a gente devia deixar um pouco esse preconceito com o dinheiro e usar com mais vontade, com mais fé, né? Ver assim, você está gastando, mas você está girando a economia. Então, quando a gente coloca lá na pastoral do empreendedor, o sentido de que Deus quer ver você feliz, né? Se ele pudesse, todo mundo seria rico. Mas às vezes a tua riqueza é outra, né? Então, vamos fazer com responsabilidade, com organização e com fé. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, pelas excelentes e oportunas dicas. Muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Digo Obrigado. mesmo. Obrigado. Então, mais uma vez, eu agradeço aos nossos convidados pela companhia. A você que está aí do outro lado nos assistindo, muito obrigada. E continuem ligados no Papo ID Mais, que trará sempre uma palavra de inspiração e muita informação para todos vocês. Lembra lá, acessa idemais.com.br para rever o programa e ter acesso a mais conteúdos exclusivos sobre o Papo ID+. E também para mais conteúdos que podem te auxiliar na sua organização pessoal. Logo estaremos de volta para mais um papo. Não esqueça de nos procurar nas redes sociais, hein? Até mais, se cuide, até!